Bom, para quem está vendo pelo vídeo, eu já comecei falando aqui de MMC, mínimo múltiplo comum. Dei uma breve explicação, falei que A e B tem que ser diferente de zero. Fiz um rápido exemplo aqui com 4 e 6 para a gente encontrar o MMC dele. E dei um exemplo aqui com postes e ver quando eles se encontram. Bem coisinha rápida. Ninguém está pedindo para entrar na chamada. Bom, então é isso. Qualquer dúvida vocês podem falar aí também. Ou erguer a mão que faz um barulhinho aqui pra mim. E aí eu vejo qual é a dúvida. Bom, agora o próximo tema nosso aqui é o MDC. Esse aqui, na minha época de escola, foi o que eu menos vi. MMC eu lembro de ver na escola. O MDC eu vi pouquíssimo no pique, mas eu acho que na escola mesmo a professora não quis passar. Mas o que é o MDC? É o máximo divisor comum. Bom, da mesma forma que o MMC, a gente escreve ele dessa forma aqui: MDC de um número A por um número B. E é isso. E daquela mesma forma, isso aqui pode ser escrito como MDC de um A, B, C e por assim vai. Não tem limites de termos aqui para aparecer. Uma coisa também é que o A e B diferente de zero, porque senão não faz sentido a gente estudar máximo divisor comum. O que dá para a gente fazer agora aqui é tentar calcular o MDC daqueles mesmos dois números que a gente fez lá, 4 e 6, e ver qual é a diferença do MDC e o MMC. Quando a gente faz aqui, a ideia principal é decompor em fatores primos. Vocês vão ver que o MDC tem outras formas também de fazer. E dependendo o problema, vai ser muito melhor essa outra forma de resolução. No final, o que está enraizado por trás é a mesma coisa, só que fica muito mais fácil de resolver. Bom, vamos decompor em fatores primos agora. Vamos dividir isso aqui por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. E o que a gente vai fazer agora é quando o número que a gente estiver usando para dividir os outros, se ele dividir os dois, a gente marca ele. E no caso do 2 aqui, a gente marca ele porque ele divide 4 e divide 6. Agora, um número que divide 2 e 3, não tem, né? Então vai ser um número que divide só o 2, dá 1, o 3 desce, e o número que divide 3 é o próprio 3, resta 1. Aí agora, como que a gente calcula o MDC? O MMC, bastaria a gente multiplicar esses números aqui. Agora o MDC, a gente só pega o que é comum aos dois. Por isso o comum aqui é o que aparece nos dois. Então a gente pega aqui, o que apareceu nos dois foi só o 2. Então o MDC daqui é 2. O MDC é o que está falando, é o máximo divisor comum. De que maneiras a gente pode escrever o 4 aqui? 2 vezes 2. Isso aqui é 4. E de que maneira a gente pode escrever o 6? 2 vezes 3. Isso aqui dá 6. O maior divisor comum entre eles é o 2. E por isso que fica dessa forma. Bom, eu acho que é isso. Eu vou... Problema 1. Dois ciclistas correm numa pista circular e gastam respectivamente 40 e 45 segundos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. A. Depois de quanto tempo da largada, os dois atletas se encontram
pela primeira vez no local de largada. B. No momento do primeiro encontro, no local de largada, quantas voltas cada um terá percorrido? Bom, então vamos lá. O A, como que a gente vai fazer? É aquela ideia. Eu tenho um percorrendo a 40 segundos e o outro a 45. O que que eu quero? Eu quero o próximo em que os dois passam junto na linha de chegada ali, na linha de partida, né? E o que que isso quer dizer? A gente está pegando o mínimo múltiplo comum entre eles. Porque a gente vai pegar um jeito de resolver isso aqui seria fazer uma sequência de quantos segundos por volta tá dando cada um deles. Então, quando a gente pensa aqui nas voltas do 40, vai ser da seguinte forma: 40, 80, 120, 160 e por assim vai. Esses são os tempos de passagem pela linha de largada. E a mesma coisa com 45. 45, 90, 135, 180 e assim vai. Daria para fazer assim e ver quando que os números aqui vão ser iguais, porque a gente viu 40 não é igual a 45, 80 não é igual a 90, 120 não é igual a 135, então nenhum deles é mínimo múltiplo comum. Nenhum deles é mínimo múltiplo comum. Bom, e agora? Então, já que a gente meio que já entendeu que é um problema de mínimo múltiplo comum, vamos fazer aqui o MMC entre 40 e 45. Eu vou fazer aqui que assim dá para descer ele. 40 e 45. Então vamos começar. Por 2, só esse é. Então, 20, 45. Vamos por 2 de novo. Então aqui dá 10, aqui dá 45. Por 2 de novo, aqui dá 5, aqui dá 45. Vamos agora por 5. Opa, por 5 dá 1. Por 5 dá 9. Aí agora por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então agora a gente tem aqui, como é o MMC, é só multiplicar todos esses números. O 2 aparece 3 vezes. O 3 aparece 2 vezes. E o 5 aparece uma vez. Essa multiplicação aqui dá pra gente 360. Então, o que quer dizer isso aqui? Depois de 360 segundos, eles se encontram na linha de largada. É isso. Então, a resposta da A é esse 360 aqui. Agora a gente vai aqui para B, aqui em cima. No momento do primeiro encontro, no local de largada, quantas voltas cada um terá dado? Então, é só a gente pegar esse número aqui e dividir pelo tempo de volta de cada um. Vamos fazer pelo primeiro carinha aqui. É o C1, é o carinha 1. O carinha 1, quantas voltas ele vai ter dado? Vai ser igual a 360 dividido por 40, porque é o tempo de volta dele. E isso aqui vai dar pra gente. Corta, corta. Isso aqui dá 9, né? Então ele deu 9 voltas. E o C2, o carinha 2, vai ser igual a 360 dividido por
45. Isso aqui dá pra gente 8 voltas. E assim a gente termina a questão. Problema 2. Em um prédio existem 3 torneiras com pequenos vazamentos. 1, que seria a primeira torneira. Da primeira cai regularmente uma gota de água de 4 em 4 minutos. 2. Da segunda cai regularmente uma gota de 6 em 6 minutos. 3. A terceira torneira apresenta o menor vazamento, caindo dela regularmente uma gota de água de X em X minutos. Exatamente às 2 da tarde caiu uma gota de cada uma das 3 torneiras, sendo que, posteriormente, isso aconteceu somente às 3 da tarde. Sabendo que x é um inteiro ímpar, determine o seu valor. Bom, então vamos lá. A gente tem que 3 menos 2, que seria as horas aqui, isso aqui dá 1, né? E 1 hora é igual a 60 minutos. Isso aqui coisinha básica, mas vale a pena escrever. Disso aqui o que a gente tira? Que o MMC entre elas vai ser 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, entre 4, 6 e x é igual a 60. Isso aqui dá pra gente reescrever como MMC de 2 elevado a 2, 2 vezes 3 e x. E o que dá pra gente fazer aqui é já decompor esse 60 em fatores primos também, que isso aqui vai dar 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Bom, o que a gente vê com isso aqui é que esse MMC aqui ele é válido quando o x é da seguinte forma. X igual a 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5. Por que ele tem que ser vezes 5? O A e o B aqui podem ser 0, né? Ser 0 e isso aqui dá no final só 5. Porque no 4 não aparece o fator 5, no 6 não aparece o fator 5, só que no produto final aqui aparece o 5. Então, o que a gente tem aqui? A primeira análise nossa é em relação ao A. O nosso A só vai poder ser 0. O nosso A ele pode ser 0, 1 ou 2, né? Porque o máximo que aparece aqui é 2. Só que se ele for 1 ou 2, o nosso número aqui de baixo vai ser par. E ele não pode ser par, x não é par. Então, A igual a 0. Então, dessa forma, a gente já chega que o x vai ser da forma 3b vezes 5. Bom, agora o b ele tem duas opções para ser. Ou b é 0, ou b é 1. Só que se o b for 0, caso b igual a 0. No caso de b igual a 0, x igual a 5. Só que tem uma informação importante aqui. A terceira torneira apresenta o menor vazamento. Então, o tempo de x em x dela aqui tem que ser maior do que todas as outras. Porque quanto maior o tempo para cair uma gota, menor o vazamento, né? Então, 5 não pode ser, porque teria o 6 e seria maior. Então, agora só sobra pra gente b igual a 1. E nesse caso, x igual a 3 elevado a 1 vezes 5. X igual a 15
minutos, que atende o que a gente pediu, né? Sabendo que x é um inteiro ímpar, determina o seu valor. Bom, x é igual a 15 minutos. Problema 3. A soma de dois números primos a e b é 28. E a soma dos números primos a e c é 25. Quanto vale a mais b mais c? Bom, a gente tem aqui dois números primos, a mais b, que é igual a 28. Nossa, tá fininho isso aqui. Não tinha mudado nada e mudou a grossura da caneta. Bom, a mais b igual a 28. E a mais c igual a 25. Bom, quando que a soma de dois números é par? Ou quando ambos pares, a e b par, ou AB ímpar, ambos, né? Só que números primos pares, a gente só tem o 2. Então, é só um número par. Então, a única opção de ser par, isso aqui ficaria 2 mais 2, que dá 4. O que não dá, né? Porque aqui é 28. Então, a gente já sabe que A e B são ímpares. Então, agora a gente volta aqui embaixo. Se a gente sabe que A e B é ímpar, A é ímpar, mais C igual a 25. Um número ímpar mais um número ímpar daria um número par. Só que aqui está dando um número ímpar. Então, isso aqui é um número ímpar, que é o A, mais um número C, que está dando 25. Então, daqui a gente já chega que C é par. C par. Se C é par e ele é primo, C é igual a 2. Bom, aqui já acabou a questão, né? Se a gente sabe que C é igual a 2 e a gente quer saber A mais B mais C, isso aqui é igual. A mais B é igual a 28, a gente já tem isso. E o C quanto que vale? C vale 2. Então, isso aqui é igual a 30. Acho que a ideia de todo mundo passou por isso. É que depois que eu sei que o C vale 2, eu já sei que o A vale 23. Também, né? É só passar o 2 para o outro lado. Mas, enfim, é para mostrar também que a gente nem precisaria saber o valor de A e B especificamente, porque a gente já tem o valor da soma, e é a soma que interessa para a gente. Questão rapidinha aí. Vamos lá. Problema 4. Um carpinteiro quer reaproveitar tábuas de madeiras que sobraram de uma obra. Ele dispõe de 30 tábuas de 460 centímetros, 40 tábuas de 690 centímetros e 20 tábuas de 1.150 centímetros. Todas da mesma largura e espessura. Ele quer cortar as tábuas em pedaços de mesmo comprimento sem deixar sobras. A. Quais são os possíveis tamanhos em que ele pode cortar as tábuas? B. Qual é o maior tamanho em que ele pode cortar as tábuas? C. Quantas tábuas ele consegue obter de modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 1,80 m? Bom, então o que ele está querendo na A é que a gente faça os divisores de todos esses números aí. Então, ele quer ver de quantas maneiras a gente consegue dividir, né, o 460, de quantas maneiras a gente consegue dividir o 690, de quantas maneiras a gente pode dividir
o 1150. Bom, então vamos começar lá. O 460 pode ser dividido, eu vou só listar aqui as divisões. Mas no final isso aqui é só a gente dividir ele fatorar em fatores primos e pegar todas as combinações possíveis. Então isso aqui vai ser 1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460. Esses aqui são os divisores de 460. Então, o que isso aqui quer dizer? A gente pode dividir o 460 em 460 peças de 1 centímetro, ou 230 peças de 2 centímetros, ou uma peça de 460 centímetros, duas peças de 230 centímetros. No final, a gente faz esse balanço, é isso que quer dizer. Então, agora aqui, 690. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 23, 30, 46, 69. Não sei se vocês fizeram assim, mas essa questão é muito chatinha, né? 138, 230, 345, 690. E a mesma coisa agora pro 1150. 1, 2, 5, 10, 23, 25, 46, 50, 115, 230, 575, 1150. Opa! 1150. Beleza, a gente fez tudo isso aqui, mas resolveu a questão? Não. O que ele está pedindo aqui é quais são os possíveis tamanhos que ele pode cortar a tábua. Então agora a gente vai ter que ver, porque ele não quer deixar sobras, né? Então a gente tem que ver o conjunto intersecção, que é o que vai ter nesse conjunto D, o que vai ter nesse conjunto D e nesse conjunto D. Então, o conjunto que é dos números que tem nos três é o 1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230. Se a gente vê, ó, o 230 aparece em todos. O 115 aparece em todos também. O 46 aparece em todos também. E assim vai. Todos eles aparecem em todos. E por isso que a gente pode cortar. Belezinha. Agora a gente vai aqui pro item B. Item B. Qual é o maior tamanho que ele pode cortar as tábuas? É só a gente pegar aqui o maior valor que está aparecendo para a gente. É o 230. Mas vamos supor que ele não pedisse para fazer todo esse primeiro trabalho aqui da A. Como que resolveria B? Só fazer o MDC desses valores aqui. E aí faz daquele mesmo jeito, decompõe em fator primo, que vai dar certo da mesma forma. Então, o maior tamanho que a gente pode é
é esse 230 centímetros. Beleza. Vou colocar aqui na lateral. Bom, agora o item C. Quantas tábuas ele consegue obter de modo que as novas fiquem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 1,80 m? Bom, 1,80 m é igual a 180 centímetros. Então a gente já tem que o tamanho maior possível, que é o 230, não é viável para a gente. Então nesse caso a gente tem que pegar o conjunto listado no A e pegar o segundo maior, que seria o 115 aqui. Então o nosso tamanho agora é o 115. Isso aqui, deixa só eu melhorar. Isso aqui é uma vírgula, ficou muito grande. Então isso aqui. Esse daqui vai ser o maior tamanho utilizado. Agora, como que a gente faz isso aqui? Bom, a gente vai ter que pegar isso aqui, esse 115. A gente vai vir aqui e vai dividir 460 por 115. Aí vai dar um valor, vai dar 4. Aí a gente vem aqui e divide 690 por 115. Vai dar 6. E aí vem aqui e divide 1.150 por 115. Vai dar 10. Bom, e aí o que a gente vai precisar fazer agora é somar pela quantidade de tábuas, né? Então, a tábua de 460 metros, 460 metros não, 460 centímetros, a gente tem 30 tábuas dela vezes 4, porque é a quantidade que a gente consegue dividir, mais 40, que é a quantidade de tábuas de 690, vezes 6, porque é a quantidade de pedacinho de 115 que a gente consegue, mais 20, que é a tábua maior zona lá, vezes 10, que é a quantidade que a gente consegue dividir aquela tábua. Isso aqui dá pra gente. Aqui dá 120. Aqui dá 240. Aqui dá 200. E a resposta final disso aqui, somar 2, 2, 5, 4, 560, então dá isso aqui. Durante uma Durante uma liquidação, duas amigas compraram todas as peças que acharam em uma barraquinha, gastando, respectivamente, R$ 375 e R$ 405. Se todas as peças tinham o mesmo preço, qual a quantidade mínima de peças que tinha na barraquinha? Bom, então a ideia nossa aqui, se a quantidade mínima de peça, a gente quer que seja o maior possível o maior valor o maior valor possível por peça, para que dessa forma a gente consiga minimizar o tamanho de peças, porque quanto mais caro cada peça, menos peças a gente tem. Só que em momento nenhum fala que essas peças têm valores reais, né? Valores reais não. Valores inteiros. E aí, se falasse que era valores inteiros, era só a gente fazer aqui MDC disso aqui, que daria o que a gente quer, né? Que é o 15. E nossa, coisa bela. Aí eu divido 375 por 15, divido 405 por 15, somo o resultado e acabo sabendo a quantidade de peças.
Só que aqui a gente não tem isso aí. A gente não sabe se esse valor é inteiro. Então a gente tem uma quantidade n vezes o preço P é igual a 375. E a gente tem aqui uma quantidade M vezes P, que é igual a 405. Essa aqui é a outra forma de resolver, a gente vai chegar nela. Disso aqui, o que a gente pode chegar? Que N vezes M vezes P é igual a... Eu estou multiplicando esse de cima aqui por M, né? Então, aparece um M aqui, aparece um M aqui. Isso é igual a 375M. E isso aqui é igual a, também, né? 405N. Porque eu estou pegando esse de baixo e multiplicando por N os dois lados. Vai ficar NMP igual a 405N. Porque eu multipliquei dos dois lados por N, o que mantém a igualdade. E o que a gente quer saber no final? Se M é a quantidade de peças que a primeira pessoa comprou e M a segunda, então a gente quer M mais N. Opa, aqui eu coloquei errado, né? Aqui é M. Opa, aqui é N. Aqui é N. No final, o que a gente quer é isso aqui. Quando a gente pensa nisso aqui, o que a gente quer agora é essa igualdade aqui. Só que o que a gente quer? É o mínimo múltiplo comum entre eles. Por que isso aqui? Porque a gente quer o menor valor aqui. Então, o menor valor disso aqui vai ser... Opa, o menor valor de n mais m vai ser o valor que isso aqui é igual, só que a multiplicação deles tem que ser igual também. Não sei se fez sentido, mas o que a gente quer é que no final esses valores aqui se encontrem e deem o mesmo. Então vai ser o MMC desses dois números aqui. E o MMC disso aqui dá pra gente 10.125. E aí, saindo disso aqui, a gente chega aqui, se esse valor nosso aqui é igual a isso aqui. Então, a gente tem 375M é igual a 10.125 e 405N é igual a 10.125. Isso aqui dá pra gente que M vai ser igual a 10.125 dividido por 375. E isso aqui dá pra gente também 27. E isso aqui dá pra gente 1.125 dividido por 405. Isso aqui dá 25. E aí no final o nosso N mais M vai ser 25 mais 27, que dá o mesmo 52 aí que deu de vocês. Mas desse jeito aqui a gente deixou a possibilidade de dar um número quebrado, né? O que acabou não dando, mas a gente permite isso. Como que... Ele dá duas bolachas aqui pra gente.
bolacha tipo A e bolacha tipo B, e fala que elas têm propriedades diferentes, mas o peso é igual. E uma nutricionista precisa montar duas porções dessas bolachas com o mesmo valor energético e com o menor número de bolachas em cada porção. A. Qual é o valor energético de cada porção? Bom, então para fazer o item A, o que a gente precisa fazer é encontrar o MMC entre 50 e 70. Por que o MMC? Porque é o menor número, né? Ela quer a menor quantidade de bolachas e que seja igual. Então eles têm que se encontrar e eles têm que ser o mínimo possível. E o MMC entre esses dois números é 350. Bom, na B, quantas bolachas de cada tipo ela precisará colocar em cada porção? Bom, do tipo A vai ser 350 dividido por 50 calorias, que é o valor de cada bolacha. Isso aqui dá 7 bolachas. No tipo B, dá pra gente 350 dividido por 70 calorias, que dá 5 bolachas por porção. Agora a gente tem o C. Qual é a razão entre a quantidade de proteína na porção de bolacha A e a quantidade de proteína na porção de bolacha B? Então a gente tem que cada bolacha da porção A tem 6 gramas de proteína. Então a gente multiplica 7 por 6, que dá 42. E na bolacha B, nós temos 5 vezes 2 gramas, que é a quantidade de proteína, que dá 10. E no final, ele quer a razão entre essa quantidade e a outra. Então é 42 dividido por 10. E isso aqui pode ser simplificado por 2. Dá 21 dividido por 5. E essa aqui é a resposta final. Agora na D, em qual porção a quantidade de sódio será menor? Bom, é só a gente fazer a mesma coisa da C, só que multiplicar esses valores. 7 vezes 15 e 5 vezes 20. 7 vezes 15 dá 105. E agora 5 vezes 20 dá 100. Então, deixa eu colocar aqui, tipo A, tipo B. Então, nesse caso, a gente vê que a quantidade que tem menor, a porção que tem menos sódio é a B. Essa aqui era mais aplicar, né? É isso para essa questão.